O Governo e os parceiros sociais, à exceção da CGTP, chegaram a acordo e o salário mínimo sobe para os 557 euros já a partir de janeiro. Em contrapartida, a taxa social única baixou mais do que aquilo que se previa, desce 1,25% a partir do dia 31 de janeiro. Ao fim de várias horas de reunião, o anúncio foi feito por António Saraiva. O salário mínimo será de 557 euros a partir de janeiro e houve um conjunto de matérias compensatórias, como é a questão da TSU, que fica em 1,25 para as entidades empregadoras. 1,25. O aumento entra em vigor a partir do dia 1 de janeiro e para compensar as empresas desce a taxa social única e baixa mais do que um ponto percentual previsto inicialmente. A partir do dia 31 de janeiro, as empresas pagam menos 1,25%. Um acordo que a CGTP não assinou. Arménio Carlos defende que o aumento devia ser até aos 600 euros. Valeu a pena, da parte da CGTP e dos trabalhadores, terem mantido uma posição firme e determinada para denunciar e combater a estratégia patronal que visava atualizar o salário mínimo nacional abaixo dos 557 euros. Valeu a pena porque este valor é insuficiente para a CGTP, continuamos a defender os 600 euros, mas há uma coisa que hoje ficou clarificada definitivamente nesta sede, é que há uma pergunta e uma questão que a CGTP pôs sobre a entrada em vigor no dia 1 de janeiro do salário mínimo nacional, isso foi concretizado pelo Governo. Mas do lado do GT, Carlos Silva lembra que há uma métrica a cumprir. Ficou também estabelecido que os parceiros sociais, ao final de cada ano, portanto já no final de 2017, discutirão de novo a atualização para 2018 e depois para 2019. Não está no documento a questão dos 600 euros, mas, acima de tudo, nós temos consciência qual é o programa do Governo. E o programa do Governo não tem que estar vertido neste documento. Portanto, este documento submete-se, na nossa opinião, aquilo que é o programa do Governo e que foi sufragado na Assembleia, ou seja, a atingir os 600 euros em 2019. Um compromisso, é certo, diz Vieira da Silva, mas que não tem o valor concreto de 600 euros. Os 600 euros é um compromisso que o Governo tem e que mantém no seu programa de Governo. Não houve, neste momento, houve um entendimento sobre a vantagem de crescer o salário mínimo, não apenas este ano, mas já foi valorizado o papel do crescimento do salário mínimo, isso está no texto, mas não houve um acordo sobre o valor concreto. Nem todas as confederações tinham um mandato para valorizar ou para aceitar que se fixasse a esta distância esse valor. É um caminho que teremos que fazer. O Ministro da Solidariedade e da Segurança Social assume que a descida da TSU tem consequências, mas mesmo assim vai gerar mais receita direta do que a potencial perda. É nosso convidado António Saraiva, presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, António Saraiva. Explique-nos, por favor, porque é que os patrões estão dispostos a subir para os 600 euros daqui a 2, 3 anos e não estão já? Não foi isso que nós acordamos. O que nós acordamos foi, e nem era esse o nosso número, como sabe, acordamos que em janeiro do próximo ano, para o próximo mês, o salário mínimo subirá para 557 euros. Mas estão dispostos, estão disponíveis para discutir o assunto? Aquilo que hoje chegámos a um princípio de acordo foi fazer a monitorização e avaliação de evolução do salário mínimo sem definir um valor. Porque hoje, prever a economia há 2, 3 anos é impensável, porque as variáveis externas de que dependemos, a situação interna, não houve a definição desse objetivo. Não é essa calendarização ainda. É certo que consta do programa do Governo, como sabemos, essa metodologia, não é um objetivo, é essa metodologia, mas hoje não ficou assente em concertação que atingiriam 600 euros em 2019. Ficou assente, sim, que se faria a calendarização e monitorização do acompanhamento. Em que moldes? Regularmente, como temos feito. Há algum prazo definido? Não, será durante o ano 2017 para vermos a possibilidade de o que é possível em 2018 e assim sucessivamente. Aliás, como tem que ser feito, porque é em concertação social com os parceiros patronais, sindicais e o Governo que se vai fazendo a avaliação da situação económica e percepcionando o que é possível aumentar para o ano seguinte. Quando não aceitávamos, como acabámos por aceitar pelas compensações que entretanto se verificaram. Os 557 já em janeiro é porque se está a exigir às empresas um esforço de subida de 5% dos salários, neste caso aqueles que estão envolvidos em salário mínimo, quando a economia cresce 1,2% e a inflação 0,7%. É disto que estamos a falar e para este esforço acrescido havia que encontrar compensações. Quais? Pois um conjunto delas, desde logo a taxa social única que baixará
1,25 pontos percentuais para os trabalhadores abrangidos. Essa redução de 1,25%? Todos aqueles trabalhadores que entre outubro e dezembro ganharam 530 a 557 euros são automaticamente abrangidos. Depois há uma avaliação, enfim, sem querer amassar tecnicamente os espectadores, mas há uma avaliação porque, além do salário mínimo, remuneração base, há outros valores de remuneração, como são turnos e outros componentes da remuneração que sobem aos 530. E mas essas compensações, desculpe interrompê-lo, mas essas compensações implicam também que da parte das empresas e dos patrões haja perda de fundos ou a compensação é completa? Não, a compensação é completa para aqueles que são abrangidos pelo salário mínimo. Sim, naturalmente. E não para outros, sim, como por vezes alguma demagogia quer fazer crer. Não, Estamos a falar do salário mínimo, das empresas que têm trabalhadores a salário mínimo. A minha pergunta é, essas empresas ficam completamente compensadas por esta descida de 1,25 ou não? Não ficam completamente compensadas, porque estamos a falar de um aumento que depois depende de empresa para empresa, de setor para setor, qual a incidência na massa salarial completa. E quanto é que há uma compensação? Então? Isto representará em números redondos aos 27 euros que acresce dos 530 para os 557, 1,25 reduzirá cerca de 7 euros. Ou seja, na prática, aquilo que se está a falar é passar de um ordenado de 530 para 550 em termos do aumento que se verificará. Recordo, contudo, que isto é o valor que geralmente é falado. Mas não nos podemos esquecer que uma empresa que passa a pagar 557 euros de salário mínimo tem uma necessidade de tesouraria para conseguir honrar esse compromisso da ordem dos 825 euros. É disto que estamos a falar, é desta dimensão. E por isso, quando alguma demagogia, como se vai ouvindo no ruído da comunicação social, que as empresas não estão disponíveis, que os patrões não querem aumentar, hoje este aumento representará uma necessidade de 825 euros em caixa para se poder pagar este aumento. E nem todas as empresas, nem todos os setores de atividade, nem todas as regiões onde essas empresas se encontram, pela concorrência externa, a que estamos obrigados, pela interioridade em que se encontram e as dificuldades com os chamados custos de contexto, os transportes, energia e outros, que isso sim, sendo melhorados, como o acordo contempla a sua avaliação ao longo de 2017, nesses fatores em que temos que avaliar e percepcionar o que é que se pode levar às empresas de redução destes custos de contexto, da simplificação administrativa e outros, que as empresas possam obter, à medida que vão inovando nos seus produtos, no acrescentado de valor dos seus produtos, possam ter uma capacidade melhor de remunerar os seus trabalhadores, que é isso que, ao fim e ao cabo, que se pretenderá. Perguntei-lhe há pouco, mas não me respondeu como é que classifica de uma forma genérica este acordo que foi alcançado e também esta redução em 1,25%. Diria que foi o acordo possível. Um acordo é sempre um aproximar de posições. Obviamente não era o nosso ponto de partida, foi o nosso ponto de chegada, mas um acordo é esse precisamente. É avaliarmos aquilo que é possível, é ir aproximando posições. O Governo foi aproximando posições, porque o ponto de partida do Governo não era este também, e acabámos por fazer um acordo. Se me pergunta que é o acordo que desejaríamos, não é o acordo que desejaríamos, porque o aumento, sendo um valor baixo para aqueles que o recebem, não deixa de ser um valor extraordinariamente alto para a situação em que muitas empresas se encontram, mas é o acordo possível e, por isso, o fundamental a recolher deste acordo é a estabilidade social que ele traz, é a confiança que isto gera aos agentes económicos, quer internamente, quer externo, e isso é um valor que muitas vezes não é referido e que é muito importante. A estabilidade política necessita de ser acompanhada de estabilidade social e esse foi o grande objetivo que presidiu a esta aproximação de posições. Rapidamente, porque o nosso tempo está a terminar. António Saraiva, há pouco falava na questão de os valores serem pagos de acordo com aquilo que as empresas podem pagar e também utiliza argumentos que ainda há cerca de uma hora, sensivelmente, neste mesmo estúdio, Arménio Carlos rebatia e dizia ele que se tivessem sido feitas as atualizações com base, nomeadamente, nos valores da inflação desde 74, o salário mínimo nacional neste momento iria estar em mais de 1.000 euros. Nós vivemos um tempo em que não podemos continuar com demagogias, temos que ser realistas, temos que ser responsáveis. Não vou acusar a B ou C de demagogia, mas tem discutido muitas demagogias. Estamos a falar de Arménio Carlos. Sim, mas Arménio Carlos e alguns representantes políticos de alguns partidos têm utilizado demasiada demagogia, na minha avaliação, para um tema que merece alguma seriedade e responsabilidade daqueles que vão falando à comunicação social. Se atendermos às inflações que se verificaram em 1974, 75, e é nessa base, com essa
com essas avaliações, que a CGTP faz essa avaliação, chega a esse número, obviamente que estamos a falar de inflações e de um tempo em que felizmente já foi ultrapassado. Se a série em apreciação for de 2006 para cá, ou de 2004, ou mesmo de 2000, está a dizer, o valor então, é que Arménio Carlos substancialmente tem uma diferente. argumentação falaciosa. Estou a dizer que Arménio Carlos usa, como lhe dá jeito, uma série larga o suficiente para que o número obtido seja esse. Se a série for reduzida de 2000 para cá, seguramente o número é menor e desafiaria a CGTP a dizer quanto é que seria esse valor. Dr. António Saraiva, muito obrigado por ter vindo até a edição da noite. Boa noite.